É uma alegria poder estar aqui nesta tarde para comemorar os 30 anos da abertura desta igreja aqui na cidade de Alverca. Estava, pela primeira vez aconteceu isso, quando estava ali sentado, lembrei o dia que com o pastor Gomes fomos uma agência que fica aqui por trás, ou ficava, né, assim, para sinalizar para a compra deste edifício. E hoje, passado 30 anos, temos estas belas instalações e mais do que as instalações, a igreja. Este belo povo, esta bela igreja, que não são paredes, mas são pessoas nascidas de novo, transformadas por Jesus Cristo, e essa é verdadeiramente a nossa riqueza. Ao longo destes dias, e tenho aqui talvez algumas pessoas que me ouviram domingo passado em Lisboa e dizer ao ex-presidente Afonso Costa que eu ainda estou valente, já não prego, é talvez com aquela energia de há 30 anos atrás, não é? Mas agora há mais sabedoria, porque nós aprendemos a fazer mais com menos, não é? E às vezes a sabedoria ajuda-nos nesse sentido. E como a pastora Maria José dizia há pouco, pomos os outros a fazer, né? E até porque os presidentes não fazem nada, não é? Mas é uma alegria estar. E tenho aqui algumas pessoas que estiveram domingo passado em Lisboa, e quando eu orava sobre este dia, porque é responsabilidade para mim trazer uma palavra a esta igreja. Nos últimos dias, aquilo que eu ia dizer foi fortemente, como é que é dizer, foi muito... Uma palavra, deixem-me pôr assim, há uma palavra que arde no meu coração nos últimos tempos. Né? E essa palavra eu falei em boa parte no domingo passado em Lisboa, e digo que arde fortemente porque não foram poucas as vezes que nos últimos 2, 3 meses eu fui acordado de noite a pensar nestas coisas. Não foram poucas as vezes que o Espírito de Deus colocou versículos, trouxe imagens até mim, e que está relacionado com aquilo que eu penso ser igreja. A igreja não somente aquilo que nós estamos habituados a dizer que ela é, como instituição, como pessoas nascidas de novo, como pessoas que têm sido transformadas. É nossa missão poder estar na rua, ajudar aqueles que são carentes, ser sal, ser luz. Tudo isso faz parte da nossa missão, e todos nós, porque somos chamados e sabemos reconhecer aquilo que Cristo fez na nossa vida, o nosso plano e propósito é entregarmos-nos a nós mesmos para esse fim. Quarta-feira, crendo Deus, vou a Angola e levo um grupo, levo a Anabela desta igreja, a Andrea de outra igreja e a minha mulher, que não pode estar aqui porque ao trabalhar com Angola a gente tem de aprender que as coisas surgem no último minuto, né? Então surgem não sei quantas pregações para ela fazer, e como não tem a experiência que eu tenho, ela ficou muito nervosa, andou 2 noites sem dormir. Eu disse, é melhor dormir e durante o dia trabalhas, né? Então ela está em casa preparando algumas das mensagens que ela vai dar. E vamos até lá para continuar todo um trabalho social que esta igreja fez em Vila Franca de Xira, fez aqui em Alverca, que nós fazemos em muitos lugares neste país.
Mas a igreja é muito mais do que aquilo que são as nossas ações de cariz social. Ser igreja é viver transformado e ser um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Nós vivemos num mundo que está carente, um mundo que está cheio de problemas. Nós não estamos alheios aos mesmos, às guerras que vão acontecendo em diversos países, principalmente nós falamos sempre da Ucrânia. Nós estamos agora diante de uma outra guerra, guerras em África. É um Papa que morre, um que é eleito e que vai chamar-se Papa Leão XIV, né? E ontem eu pensei que nós papávamos o leão, mas não papámos o leão, não é assim? Mas fica para o próximo fim de semana. Costuma-se dizer que quem ri no fim ri melhor. Vamos ver. Nada de futebol agora. Mas são eventos que vão acontecendo, é turbulência política e às vezes as pessoas afastam os seus olhos daquilo que é fundamental. Eu sou uma daquelas pessoas que pensa que não são os acontecimentos que acontecem no mundo que determinam aquilo que Jesus quer e faz com a sua igreja. Antes, pelo contrário, aquilo que determina a manifestação da sua presença em nossas vidas é aquilo que acontece dentro da igreja. A igreja, pessoas, aquilo que nós entendemos ser igreja. E eu dizia há pouco que nós somos chamados a ser instrumento de transformação. Há uma voz que, deixem pôr, há uma dor que grita, e é uma dor que quando grita muitas vezes ela cala-se. É dor que muitas vezes nós escondemos atrás de uma frase muito comum. Como é que está, Afonso Costa? Vai tudo bem, está tudo bem. Emília, né? Rita, como é que está? Oh, Deus abençoe, que possa ganhar as eleições. Como é que vai? Tudo bem. Como é que vai, doutor? Tudo vai bem. E nós dizemos, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. E nós às vezes pegamos nesta frase para esconder a dor que grita e cala-se, porque às vezes nem tudo vai bem. Eu tenho a certeza absoluta que no meio nestas 2, 3 centenas de pessoas que estão aqui nesta tarde, nem tudo vai bem. Nós temos Cristo e com Cristo vai bem. Com Cristo, como a pastora Maria José disse, com Jesus, nós podemos ter a certeza absoluta que nós iremos vencer. Mas esta dor que grita e não se cala, não se pode esconder atrás de tudo vai bem. Há relacionamentos que estão destruídos, há vidas que estão passando por problemas muito grandes, há pessoas que estão a viver em ambientes, são ambientes completamente tóxicos, onde não pode existir de facto cura, onde não pode existir transformação, a menos que a pessoa permita que isso possa acontecer. E às vezes a remoção destas coisas causa uma dor dentro de nós, mas é essa dor que nos cura, não é a dor que cala. A palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu creio que, para além de ser a comemoração dos 30 anos desta igreja, eu creio que neste dia pode ser um dia de transformação para muitos de vós que estão aqui sentados, independentemente se vocês desenvolvem um relacionamento com Jesus próximo ou não. E a transformação começa
E eu vou apresentar 2 ou 3 pontos, e é esta palavra que enche, não é assim esta palavra que está a abundar, porque nós hoje queremos realidade. O mundo está farto de ficção, história, de performance. Mas Deus não está nessas coisas da gente andar aqui na performance. Deus está muitas vezes no silêncio da nossa alma, na abertura que nós temos para com Ele. E a transformação começa, em primeiro lugar, quando nós estamos dispostos a tirar a máscara da felicidade. Em Provérbios 14, no versículo 13, está escrito: até no riso o coração sente dor. Então, quantas vezes muitos de nós que estamos aqui, se não todos, em determinadas alturas, sorrimos por fora, mas por dentro estamos completamente destroçados. Eu, se tenho aqui nesta congregação alguém que nunca viveu isso, eu peço aconselhamento, tenho todo o tempo disponível para vocês me ajudarem no final desta reunião a como é que isso é possível, porque todos nós às vezes colocamos um riso que esconde um desmoronar interno. No trabalho, na igreja, em casa, muitos estão a esconder-se atrás de uma aparência de força. Há gente que leva a vida a ajudar toda a gente, mas ninguém o ajuda. O caminho que percorre é uma estrada de um só sentido, esse sentido não tem volta, então a pessoa tem essa força ou aparenta ter essa força, mas na realidade está igualmente carente. E a dor, escutem bem o que eu vou dizer, a dor que se esconde atrás de um sorriso nunca será curada até que nós a reconheçamos. Então, nós podemos esconder uma dor atrás do nosso sorriso, mas ela só é curada se nós a reconhecermos. Segundo lugar, nós passamos pela transformação e enquanto igreja, volto outra vez a dizer, e a pastora Maria José disse bem aqui e no vídeo, nós pregamos Jesus, Ele é aquele que pode transformar radicalmente a nossa vida. Eu costumo dizer, Ele é a cura total para o homem total, para tudo aquilo que nós somos e nos envolve. Agora, é importante quando nós cristãos, quando nós filhos de Deus, quando nós pessoas que procuram ter esse relacionamento com Deus de formas diferentes, como nós já ouvimos, estamos dispostos a libertar-nos do peso do julgamento. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, está escrito assim: levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. E quantas vezes nós temos medo, e às vezes não gostamos desta palavra, de sermos julgados, porque o medo do julgamento aprisiona-me a mim e aprisiona-te a ti. Se nós vivermos como se tivéssemos de dar conta de todas as coisas, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, financeiramente, se nós vivermos com essa ideia, então muitas vezes nós entramos numa exaustão e ficamos. Alguém dizia, creio que a pastora Maria José, não, aquela jovem dizia há pouco, eu encontrei aqui ombro, eu encontrei aqui apoio, eu entrei aqui sem voz. E é importante as cargas que nós podemos levar uns dos outros. E se nós não fizermos isso, nós ficamos aprisionados. E é o medo do julgamento
que nos leva a viver dessa forma. Se nós estivermos dentro da igreja, nos nossos locais de trabalho, na junta de freguesia, nas câmaras municipais, nos bancos onde nós trabalhamos ou em qualquer outro lugar, se nós tivermos pessoas com ansiedade, por exemplo, e tiverem medo de partilhar com alguém que estão a viver em ansiedade, essas pessoas estão presas. E nós podemos dizer Cristo liberta, e é verdade, Cristo liberta, mas é importante que essa pessoa não tenha medo e se abra para alguém, seja capaz de abrir a sua vida a outra pessoa, e quando abre a sua vida para com outra pessoa, ela não fica com medo de ser julgada. Porque o maior julgamento de Deus para a nossa vida chama-se assim, amor. Ele julga-nos através do amor. Ele não nos julga através do apontar dedos. Caso contrário, nenhum de nós poderia estar aqui. Porque uma ou outra vez já fomos uns patifes. Então, se alguém está ansioso, se alguém tem problemas, se alguém está com depressão, é importante partilhar a sua dor com outra pessoa, porque o julgamento das pessoas não pode ter mais peso do que a liberdade que Deus te quer dar. O julgamento das pessoas não pode ter mais peso do que a liberdade que Deus te quer dar. E se tu guardas essas coisas, tu vives aprisionado. E tu podes dizer, eu sou um filho de Deus. Quando morrer, como as pessoas dizem, quando morrer eu vou para o céu. Mas aquilo que eu acredito que é plano e propósito de Deus é trazer o céu à terra e enquanto eu estou aqui, viver feliz, viver liberto, viver com alegria, tendo lutas, mas quando eu as tenho eu posso partilhar. E não tenho medo de ser julgado, então porque não tenho medo de ser julgado, eu partilho e encontro em Jesus a minha liberdade. Encontro em Jesus a minha liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Terceira coisa é nós termos a capacidade de ultrapassarmos o estigma das nossas emoções. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim: há tempo de chorar e há tempo de rir. Agora até há um partido que se chama Rir, não é? Já fui ver na televisão, se estão a rir sempre, não sei. Há tempo de chorar e tempo de rir. Escutem bem, em muitas culturas, em muitas igrejas, ser vulnerável é um sinal de fraqueza. Nós ensinamos os homens que eles não podem estar tristes, nós ensinamos os homens que eles não podem chorar. Quando eu era pequenino e chorava, eu lembro-me do meu pai dizer, não sejas mariquinhas. Chorar não é de homem. Nós ensinamos as mulheres a serem fortes e a aguentarem tudo, mesmo que aquilo que venha por essa obediência ou essa submissão que alguns querem impor sobre a mulher. Tem de aguentar tudo. Não tem de aguentar tudo. Graças a Deus que não tem de aguentar tudo. Porque em Deus não há diferença entre mulher e homem. Isso é uma coisa. Estou a escrever um livro com um capítulo sobre isto. Então, homens são ensinados. Então, um líder, uma pessoa, um colaborador, um membro do coro que está esgotado emocionalmente,
deve encontrar descanso sem necessitar mostrar toda a força aparente que tem. Porque nós estamos a aprender dentro da igreja a derrubar o estigma das emoções, que nós não podemos demonstrar emoções. No outro dia falava com alguém, Afonso Costa, que me dizia: vocês lá evangélicos são, na maior parte dos casos, são muito explosivos quando cantam. E este coral mostrou como é que isso é, e bate e não sei o quê. E agora vou para Angola, vocês ainda não viram nada. Vocês ainda não viram nada, como é que é lá? Viram agora um pouco na África do Sul, o pessoal dança e faz aquelas coisas e puxa-me para a frente, eu fico ali todo baralhado com os pés. É explosão de louvor. O louvor a Deus é alguma coisa. É alguma coisa estrondosa, é alguma coisa que sai do nosso interior. E nós não temos de aprender a esconder as nossas emoções. Neste sentido, nem nos outros que às vezes, nem no outro que às vezes nos leva a carregar coisas que nós precisamos ver-nos livre delas. Não é falta de fé quando nós admitimos. Não é falta de fé quando nós admitimos que dói. É fé suficiente para nós entregarmos a nossa dor a Deus. Porque se dói, dói. E a igreja, como a pastora Maria José dizia há pouco, é o lugar ideal para nós sermos nós mesmos. E ao ser aqui, nós carregamos de dentro para fora. Em qualquer lugar onde nós estivermos, a nossa presença pode marcar diferença. E quando nós marcamos a diferença numa pessoa, já somos dois a marcar. Às vezes parece que é uma coisa pouca. Mas a transformação que Deus opera é algo progressivo. A Bíblia diz: o reino de Deus é um reino sempre crescente. Quando nós acabamos com o silêncio que sufoca, em Salmos 32, no versículo 3, diz: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava. O silêncio nem sempre é sinônimo de paz. Às vezes é autodestruição. Quando não expressamos a nossa dor, ela acumula-se e vira peso no corpo, na alma e também na nossa mente. Se nós temos dentro da igreja, escuta, o que eu vou dizer é muito sério, se nós temos dentro da igreja, nos nossos locais de trabalho, pessoas que viveram traumas enormes nas suas vidas, e não há oportunidade para essas pessoas manifestarem o trauma que elas sofreram, ao carregarem esse trauma, escondendo dentro das suas vidas, vivem uma vida infeliz, vivem uma vida que não é a vida plena que Deus disse e declarou que nós devemos ter. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, essa vida em abundância é a vida que Ele espera que nós possamos viver, não no sentido financeiramente, exclusivamente com as nossas necessidades supridas e ainda mais para podermos abençoar outras pessoas, mas a nível emocional, a nível sexual, a nível mental. Deus deseja que a nossa vida seja uma vida abundante. E se escondemos o trauma, nós o carregamos para a vida inteira. Disse no domingo passado, alguns anos atrás, em Alvalade, eu estava a pregar e no final lembro-me de ter ouvido Deus. Deus
Quando fala connosco, não é aquela voz, às vezes pode acontecer, mas não é aquela voz, ouve, Cláudio, tu tens de fazer assim, muda a secretária para o outro campo, tira aquela. Não é assim que Deus fala no nosso interior. E eu lembro que estava a acabar de pregar e o Espírito de Deus diz, faz este apelo. Eu nunca tinha feito esse apelo e não me lembro se alguma vez mais o fiz. Mas a pergunta era no sentido, pergunta quantas pessoas estão nesta audiência que foram abusadas sexualmente na sua infância. Eu pedi a toda a gente para fechar os olhos, porque estas coisas não é para espetáculo. Essas coisas não é para espetáculo. Não é para... Não. Toda a gente fechou os olhos e eu lembro-me que tínhamos aproximadamente 650 pessoas naquele culto e aproximadamente 10% das pessoas ficaram de pé. Houve ministração e há coisa de um tempo atrás eu recebi através das redes sociais um contacto de uma mulher brasileira que dizia, o pastor, não sei se lembra de mim. Eu disse, não sei nem pelo nome, nem pela cara, porque as pessoas crescem, mudam. Vocês viram como é que é a pastora Maria José? Ela hoje está mais jovem, não é? Mas é diferente. Eu, se eu encontrasse naquele tempo, não a conhecia como agora, não é? Então, e ela dizia, pastor, não se lembra, mas eu era uma daquelas pessoas. Lembro-me depois de tudo o que aconteceu com ela, eu era uma daquelas pessoas que naquele culto eu fui curada daquela dor. Hoje eu sou uma mulher diferente. Então, deixem-me dizer assim, quando nós acabamos com este silêncio que sufoca, nós vamos encontrar vitória. O silêncio é uma prisão onde as emoções morrem sem nunca terem sido ouvidas. O silêncio é muitas vezes confortável, mas a verdade é libertadora. E Jesus Cristo, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Quando nós ganhamos, e eu estou a terminar, quando nós ganhamos coragem para romper o silêncio, o apóstolo Tiago escreveu na sua carta, no versículo 16, a carta do capítulo 5, diz, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam sarados. Isto não fala que nós agora vamos fazer aqui cultos de confissão ou que nós tenhamos de ir ao Papa ou ao Padre ou ao Pastor para fazer a confissão dos nossos pecados. Aqui está, esta cura não é alguma coisa relacionada com aquilo que é físico, tem a ver com aquilo que é emocional. E aqui está a apontar a mim para a necessidade daquilo que a pastora Maria José disse há pouco. Todos nós precisamos ter e encontrar amigos de confiança. Todos nós precisamos ter amigos de aliança. Nem toda a gente que está à nossa volta serve para nós dizermos coisas. Aqueles que mais riem são os que mais espetam facas. Aqueles que mais dizem, estou atrás de ti, são aqueles que quando a gente olha para trás já não os vê. Então, quando nós estamos a falar de ganhar coragem para romper o silêncio, estamos a falar de dentro da igreja ter grupos de apoio, ter o pastor, ter um amigo maduro e às vezes até procurar alguém que seja profissional ou
procurar Deus e ter intimidade com Ele, chorar, buscar a sua face, estar ali o tempo que for necessário, derramando a nossa alma diante dele. E Ele é capaz de vir com o seu bálsamo, Ele é capaz de vir com a sua mão, Ele é capaz de vir com aquela voz mansa cá dentro de nós que nos vai sossegar e às vezes transforma a nossa vida. Às vezes transforma naquele momento a nossa vida, 1 hora, 2 horas, porque a relação com Deus, volto a dizer, não é uma estrada de um sentido. Também é a estrada de 2 sentidos. E termino. Quando nós colocamos a nossa dor na luz, Deus coloca a sua cura sobre ela. A dor que é escondida é uma dor que se vai repetindo. Não se esqueçam disso. A dor que a gente esconde é uma dor que se vai repetindo. E vai se repetindo e não só. Vai criando dorzinhas mais pequenas. Fui um dos fundadores do Centro de Recuperação do Desafio Jovem. Trabalhei com muitos jovens toxicodependentes nos anos 76, aproximadamente, 76, 77, e nós estávamos ali, alguns daqueles jovens estavam viciados, estavam completamente com vidas destruídas, e muitas vezes nós dizíamos, e eu e o irmão Leonido fomos aos Estados Unidos e trouxemos um curso que era as lições do iceberg. E a lição do iceberg chamava a atenção para a forma como a gente lida com as nossas dores. Porque às vezes a nossa dor é visível somente no exterior. Mas para nós curarmos as nossas dores, não temos de olhar para a dor da superfície, nem para a causa da superfície, nem para o problema que está submerso, mas temos de olhar para a causa da raiz. E é quando a gente vai à raiz que é capaz de destruir tudo e encontrar liberdade. É assim que o iceberg. A parte maior não é aquilo que a gente vê com os nossos olhos, é aquilo que está submerso. Então é nesta fé, nesta certeza que isto é nós sermos igreja. Igreja não instituição, igreja não baseada no nosso serviço, mas em aquilo que nós somos. Porque durante anos e anos nós temos focado ser igreja no servir e servir e servir e fazer coisas. Mas mais importante do que o fazer é ser. E quando somos, nós fazemos do fundo do coração e passamos a ter também. Nós encontramos liberdade na verdade. Perto está o Senhor de todos aqueles que têm o coração quebrantado. Então, Deus, deixa-me usar esta expressão, aproxima-se de mim, apesar de Ele viver em mim. Espero fazer-me entender. Deus aproxima-se de mim quando eu sou real, quando eu sou transparente. Porque quando eu chego até Ele com orgulho, com vaidade, com querer esconder, eu não posso esperar que Ele venha e trabalhe, porque é no quebrantamento do meu coração e do vosso coração que Ele se manifesta, que Ele se aproxima, que Ele vem e que Ele toca, em que Ele arranca a dor pela raiz. E quando nós nos levantamos, nós estamos verdadeiramente livres. Então é meu desejo que neste 30º aniversário da Igreja, o Espírito Santo de Deus, e para mim
Esta palavra é para todos, não me importa ter aqui o Dr. Cláudio, ter a Rita, ter aqui o Afonso Costa, não me importa quem está aqui, não me importa, mesmo em relação a mim ou a pastora Maria José, se nós estamos carentes em alguma área da nossa vida, nós precisamos de transformação. Nós precisamos de transformação. Porque a nossa vida é progressiva. Se nós fôssemos perfeitos, já estaríamos no céu que tantos almejam. Né? Há pessoas que andam sempre à procura da igreja perfeita, das pessoas perfeitas. Morram e vão para o céu. Vocês vão encontrar algum. Pá, o que é que vocês andam aqui a fazer? Morram e vão-se embora. Deixem cá os outros em paz. Nós precisamos dessa vida e é meu desejo que isso possa acontecer com cada um de vós. Deus vos abençoe a todos. Amém.